Caríssimos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Paz de Cristo. Em 1883, a beata Maria Serafina Micheli, que era freira e fundadora das Irmãs dos Anjos, estava passando pela cidade de Eisleben, na Saxônia, na Alemanha. Eisleben é a cidade natal de Lutero, e naquele dia comemorava-se o seu 4º centenário de nascimento. O imperador alemão Guilherme I presidia as solenidades do 4º centenário de Lutero, e as ruas estavam agitadas, cheias, esperando pelas celebrações. A irmã Serafina Micheli queria fugir daquele barulho e agitação, e foi procurar uma igreja para rezar. No entanto, já era noite, e as igrejas estavam fechadas. A irmã Serafina encontrou, então, uma igreja com as portas fechadas, e ajoelhou-se nos degraus da entrada principal. No entanto, pela falta de luz, não percebeu que a igreja não era católica, mas protestante. Enquanto rezava, o seu anjo da guarda apareceu e lhe disse: "Levante, porque este é um templo protestante." E acrescentou: "Eu quero te fazer ver o lugar onde Martinho Lutero foi condenado e a pena que sofre, como castigo de seu orgulho." Depois destas palavras, a santa religiosa viu um horrível redemoinho de fogo, no qual era cruelmente atormentado um número incalculável de almas. No fundo deste redemoinho via-se um homem, Martinho Lutero. Ele se distinguia dos outros porque estava rodeado de demônios que o obrigavam a ficar de joelhos. Todos esses espíritos imundos, equipados com martelos, se esforçavam em vão para enfiar-lhe na cabeça um grande prego. A freira ficou horrorizada com o que viu e pensou que se o povo que estava na festa visse aquela cena, certamente não tributariam honras, lembranças, comemorações ou celebrariam tal personagem. Desde então, a irmã Serafina passou a exortar as irmãs de sua congregação a viverem a humildade e o esquecimento de si, em vista dos outros. Ela estava convencida de que Martinho Lutero foi condenado ao inferno, sobretudo por causa do primeiro pecado capital, o orgulho. Esse pecado o levou a voltar-se contra a Igreja Católica e gerar uma grande divisão em toda a Europa. A irmã Serafina Micheli foi beatificada na diocese de Cereto Sanita, província de Benevento, na Itália, em 28 de maio de 2011. Beata Serafina Micheli, rogai por nós. Caros irmãos, vamos fazer agora uma breve reflexão sobre o protestantismo. A Beata Serafina Micheli teve uma visão do fundador do protestantismo, Martinho Lutero, no inferno. E por que será que esse homem foi condenado ao inferno? Não foi por acaso, meus irmãos. Foi porque ele, com a falta de humildade e a falta de obediência dele, dividiu os cristãos e provocou um grande prejuízo ao povo de Deus. Nós sabemos que Jesus
só fundou uma igreja. E o nome dessa igreja é a Igreja Católica. Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18: E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Jesus não disse: e sobre esta pedra edificarei as minhas igrejas, no plural. Não. Ele falou a minha igreja, no singular. E nós sabemos que a única igreja que existe desde aquela época, da época de Jesus, é justamente a Igreja Católica. As outras igrejas vieram bem depois. Lutero veio com 1500 anos de atraso. Consequentemente, o protestantismo veio com 1500 anos de atraso. Inclusive, a própria Bíblia, a qual os protestantes tanto veneram, tanto respeitam, foi concatenada pelos bispos católicos. Se não fosse a Igreja Católica, não existiria o que nós chamamos de Bíblia, porque a Bíblia é a compilação de livros históricos judaicos que foram reconhecidos como de inspiração pelo Espírito Santo. Mas quem organizou a Bíblia, quem organizou esses escritos, quem concatenou esses livros, foi justamente a Igreja Católica. O próprio Martinho Lutero era um monge católico e rompeu com a Igreja não por razões que vieram do Espírito Santo, mas por causa de razões egoísticas do seu ser. São Francisco de Assis também tinha várias críticas que ele fez a certos pecados da época, porque todos nós somos pecadores. Mas em vez de virar as costas para a igreja, ele preferiu reformar a igreja sem romper com ela. Porque todos nós, meus irmãos, somos pecadores e todos nós precisamos melhorar até o fim dos tempos e combater as heresias, porque as heresias vão se levantar na igreja. Mas é aí que a gente combate. Em vez de fundar uma nova heresia, como Lutero fez, nós devemos combater as heresias, como São Francisco de Assis fez, como tantos santos fizeram. Inclusive, o próprio Padre Pio falou que a origem do protestantismo vem do demônio, porque o demônio é o divisor. Que o pai espiritual do protestantismo é o diabo, porque o diabo significa divisor. Então, quando houve esse rompimento dentro da igreja, dividindo os cristãos, esse movimento de divisão teve como origem Satanás, porque ele é o divisor. Então, meus irmãos, eu não estou dizendo que Deus não habita no meio dos protestantes, que o Espírito Santo não flui no meio dos protestantes. Deus é misericórdia, então ele pode se derramar em qualquer local, em qualquer igreja. Porém, nós sabemos que Deus ele só fundou uma igreja. Claro, pela misericórdia dele, ele também derrama o Espírito Santo no coração dos protestantes que o buscam de coração sincero. Porém, a única igreja fundada por ele, a guardiã do depósito da fé por excelência, é a Igreja Católica. E não sou eu quem estou dizendo isso. É o próprio Jesus quem diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E de fato, nunca ninguém conseguiu destruir a Igreja Católica. A Igreja Católica já foi perseguida das piores formas que nós podemos imaginar, por imperadores romanos, por povos bárbaros da Europa. E mesmo assim, a Igreja Católica continuou de pé. E foi crescer, na verdade. Ela foi também perseguida pelos muçulmanos. E cada vez que a Igreja Católica é perseguida, depois ela renasce mais forte. Porque o Espírito Santo protege a sua igreja.
E quando Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava instituindo não só a igreja católica, mas ele estava instituindo também o papado. Pedro foi o primeiro papa. Até que foi passando de papa para papa, até hoje o Papa Francisco, e depois vai vir outro papa. Porque as coisas de Deus têm continuidade. Deus ele é fiel nas suas promessas, Deus é fiel na sua palavra. Então, oremos, meus irmãos, oremos pelos nossos irmãos protestantes, oremos pela Igreja Católica, para que a verdade brilhe nos corações, para que o Espírito Santo convença cada coração da verdade, porque não é com a força que nós conseguimos convencer ninguém, é pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima.